Oi, gente, tudo bem com vocês? Sobe a Mai e sejam bem-vindos à TV Maiazão. No vídeo de hoje, o primeiro vídeo do ano, a gente vai falar sobre a segunda temporada de Goosebumps. I want you to have a really fun. O desaparecimento. Mas antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, vamos lá pro vídeo. Como que esse é o vídeo do ano, a gente vai ter várias novidades esse ano. E uma delas que a gente já começou esse ano foi a segunda temporada de Goosebumps, o desaparecimento. Quem não sabe, né, no caso, eu já fiz um vídeo sobre no ano passado, falando da primeira temporada. Só que agora nessa segunda temporada a gente vai acompanhar uma nova história, um novo elenco, né, no caso. Então, pra quem não sabe, essa série vai ser uma série antológica. Então, cada temporada vai ser baseada em um livro próprio R.L. Start, né, no caso, porque R.L. Start, né, no caso, tem vários livros de sucesso. Então, cada temporada vai falar de um ou de dois livros. Às vezes acaba misturando um pouco as histórias, né, no caso. Então, essa série Goosebumps vai ser uma série antológica. Cada temporada vai ser uma história diferente. Cada temporada será alguma série adaptada do livro, né, no caso. Então, vocês já entenderam sobre como vai ser essa série Goosebumps. E pra quem não sabe, essa série, a Disney e a Hulu, né, no caso, estão produzindo essa série. E quem não sabe, né, no caso, essa série a gente tem o ator que fez a série Friends, que o ator fez o personagem Ross. Não sei como pronuncia o personagem dele, mas o nome dele está aqui, né, no caso, na tela. E, né, no caso, ele é o protagonista da série e a série fala sobre dos filhos dele, que é a Cici e o Devin. Então, praticamente, os gêmeos, né, no caso, volta para a cidade natal, revisitar o pai e, por lá, né, no caso, descobre vários fatos sobrenaturais e que acaba conhecendo outras pessoas também. Então, a série praticamente fala sobre isso, né, no caso. Mas vamos para o elenco, né, de verdade. Aqui a gente tem os outros atores como Anna Hartz, McCarthy, Stone Brader, Danny Brates, Ellen McCopper, a Lileia, La Savia e Francesca Joy, com o elenco dessa série. E mais, quais são os livros que são tratados nessa segunda temporada? Filhos de Almas, lançado no ano de 1956, e o outro livro lançado, Noite dos Mortos, lançado do ano de 1968. Vamos logo para a história, né, no caso. Como que eu já tinha dito aqui para vocês, que essa série, né, no caso, a gente comenta sobre a história do Cici e do Devin. Eles vão para a casa do pai passar o verão. Porém, o pai, ele tá investigando um caso do pai, né, do caso, que é o próprio Anthony, que ele está investigando a morte e o desaparecimento do irmão dele, que praticamente morreu no 1990, né, no caso. Então, ele tá investigando o caso dele, né, no caso, porque o irmão dele desapareceu, né, no caso. Então, a gente acompanha essa história e os filhos dele, né, no caso, acabam se envolvendo, acaba descobrindo fatos, né, no caso. Então, esse é a história da série. Uma coisa que eu quero já comentar aqui pra vocês, que eu gostei muito dessa nova temporada. Pra quem não tá acostumado de assistir séries de teen, principalmente série antológica, né, no caso, vai gostar muito dessa série, porque essa série é um pouco pegada de Black Mirror, né, no caso. Então, não vai ser a mesma história da primeira temporada, então já avisando aqui pra vocês. Então, para quem vai assistir a segunda temporada, não é a mesma história, é outro tipo de história, é adaptação, né, no caso. Então, deixar vocês avisados, né, no caso. Então,
Pra quem já gosta da série Black Mirror, é mais ou menos dessa pegada. A temporada é diferente. Então, por isso que eu tô já avisando aqui várias vezes aqui pra vocês. Mas, falando da relação entre o Devin e a Cici, né, no caso, eu gostei muito. Apesar de que o grupo de adolescentes, em geral, isso, o Devin, a Jay, o Trey nem tanto, porque eu não tenho algum adolescente que praticamente não aceita a namorada largar ele, né, no caso, sempre tem esse tipo de personagem clássico, né, no caso, a Frank e a Alex, confunde. Falar dos casais, né, no caso. O núcleo, vamos falar do próprio triângulo amoroso que é entre o Devin, Frank e o Trey. O Trey e a Frank, os dois praticamente começa a série, né? No caso, os dois namorando, né? Tudo mais. Só que quando Devin e a Cici voltam para a casa do pai, já deixa um pouco de climinha entre o Devin e entre a Frank, né? Então a gente vê essa química entre os dois, né, no caso, e praticamente os dois, a gente recebe a informação de que eles praticamente ficaram no passado. Só que o Devin, ele quer recuperar isso, só que o Trey, ele é aquele típico personagem hétero padrão que não aceita que a namorada quer largar ele. Então, adolescente, aqueles hormônios, né, no caso. Então, legal do começo de acompanhar essa treta entre o Trey e o Devin. Só que ao longo da temporada, né, no caso, a gente vê que a relação, a idade entre os dois acabam. Então, assim que os dois ficam amigos depois, né, no caso. Só que por fim, no final, o Devin e a Frank não ficam juntos. A Frank acaba voltando para Trey, né, no caso. Então, foi legal de ver esse amoroso meio que quase acontecendo, mas foi interessante de acompanhar. O outro casal LGBTQ, que é mais, né, no caso, que a gente vê a relação entre a Cici e a Alex. Foi difícil de ir, né, no caso, mas a Alex, ela é aquela típica de personagem que a mãe não entende ela, a mãe praticamente acusa a filha de ter feito algumas coisas, então, tipo de coisa de acontecer entre mãe e filha, né, no caso. Quando a Cici chega, praticamente a Alex fica mais relaxada, sendo ela mesma, sabe? Então, foi legal de acompanhar esse casal evoluindo, né, no caso, as duas praticamente tentando uma outra. Então, sobre isso eu gostei muito da relação entre as duas. Eu gostei muito disso. O CJ, gente, ele é muito engraçado. Entre eles, né, no caso, engraçado, eu gostei muito desse personagem. Então, ele é aquele típico de personagem alívio cômico. Então, todo mundo gosta dele. Então, eu gostei muito desse personagem também. Claro que o Anthony, né, no caso, ele acaba tentando investigar o caso do irmão dele, que praticamente desapareceu há 20 anos atrás. Então, ele descobre que a usina que o irmão dele e meus amigos, né, no caso, que fosse um desafio da escola, né, no caso. Então, o Matt, que é o irmão mais velho do Anthony, né, no caso, ele estava no último ano do ensino médio e seus amigos decidem para ir para aquela usina que praticamente está abandonada há muito tempo para fazer esse desafio de último ano da escola. Então, causa desse desafio, os dois, ele e seus amigos acabam morrendo, né, no caso. Só que ninguém sabe o porquê. Por causa desse método Matt e de seus amigos, né, no caso, o Anthony, que é o mais novo de Matt,
decide, né, no caso, investigar sobre o caso. Então, praticamente descobre que existe uma coisa carnívora daquele lugar. Só que ele não sabia que aquele lugar, aquela usina, né, no caso, embaixo dela existe uma nave alienígena, né, no caso. Então, quando no final, já vou comentar aqui pra vocês no final, né, no caso, não vou ficar enrolando aqui com vocês. Acontece várias coisas durante essa série, mas no final é que as pessoas, o Matt e seus amigos, estavam dentro de uma cuba, praticamente como se fosse esses aliens transformando em humanos, né, no caso. Então é isso que tá acontecendo. E a doutora, eu esqueci o nome dela, eu não anotei, eu acho, não anotei. Eu vou pesquisar e colocar o nome dela aqui na tela. Ela tava cuidando dessa nave durante 50 anos para ninguém descobrir sobre essa nave, sabe? Então ela tava impedindo pessoas humanas de descobrir aquele local, que praticamente cientistas estavam praticamente estudando aquilo. Só que por fim o estudo, né, no caso, não deu certo. Todos esses cientistas no passado morreram por causa dessa nave. Então praticamente no final, né, no caso de tudo acontecendo, né, no caso, fica bem. O Anthony acaba sendo, na verdade, do respeito do irmão dele, e acaba tudo bem. Então, de tudo isso que acontece no meio da série, foi muito interessante. Eu gostei muito da história. Cada plot twist é muito bom. Para não entrar muito em detalhes, né, no caso, porque sinceramente é muita coisa. Mas resumindo aqui pra vocês, é que essa segunda temporada de Husband tá muito legal. Recomendo muito. Aquele típico de temporada clichê, de adolescente teen, de suspense, um pouquinho de terror. Então eu praticamente recomendo muito a temporada. Agora eu tô curioso para a terceira temporada. Qual vai ser o próximo livro para eles, né, no caso, adaptarem. Se vocês gostaram desse vídeo, curte esse vídeo e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Um beijo, abraço, tchau!